Bem, ao começarmos essa sessão, eu quero dizer como o meu coração foi enormemente desafiado pela mensagem que acabamos de ouvir do Dr. Sinclair Ferguson. E eu tenho confiança que cada um de nós irá pensar cuidadosamente e até mesmo irá implementar em nossas próprias vidas a verdade a respeito do que foi aprendido em Apocalipse capítulo 2. Eu os convido a pegar suas Bíblias e abrir comigo no livro de Isaías, Isaías capítulo 40. E nesta sessão me pediram para abordar o assunto de um Deus insignificante. Eu não sei se alguma vez me foi atribuído um tópico sobre o qual eu menos queria pregar. Menos queria pregar para vocês esse assunto de um Deus insignificante. Se eu tivesse uma lista de 1000 tópicos para escolher, estaria no final da lista de 1000. Mas eu vou tentar, pela graça de Deus, dar ênfase à antítese de um Deus insignificante, que é manter a grandeza e a glória que pertence somente a Deus. Isaías capítulo 40, iniciando no versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Foi A.W. Tozer quem escreveu há anos: a coisa mais importante a respeito de você é o que vem à sua mente quando você pensa em Deus. Diga-me o que você pensa de Deus e eu vou te dizer qual é a direção e a trajetória da sua vida. Uma visão elevada de Deus, em última análise, conduzirá a uma adoração elevada de Deus e a uma vida elevada e santa. E as visões baixas de Deus conduzem à adoração trivial, e conduzem ao evangelismo manipulador, e conduzem a uma existência baixa e vil. Tudo, de uma forma ou de outra, depende da sua compreensão de quem é Deus. Deus é tão importante. E é por isso que a questão mais importante que a igreja enfrenta em cada geração é a sua compreensão de Deus. Nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum crente, nenhum seminário, nenhuma sociedade, nenhuma nação pode subir mais alto do que os seus pensamentos dignos de Deus. É por isso que Calvino começou suas institutas com o conhecimento de Deus, entendendo que todas as coisas fluem do nosso conhecimento de Deus. O tópico que me foi atribuído é um Deus insignificante. Essas duas palavras simplesmente não combinam. Esse tem que ser o oxímoro final. Uma total contradição em termos. Um Deus insignificante? Isso simplesmente não existe.
Mas, tragicamente, muitas pessoas criaram um Deus insignificante em suas próprias mentes. Alguns têm um Deus que não vê e nem conhece o futuro. Alguns têm um Deus que não governa a história humana, mas simplesmente, passivamente, é um observador do fluxo de tudo que ocorre aqui. Alguns têm um Deus que não vence a resistência do homem. Um Deus que aprova todo estilo de vida. Um Deus que não tem livre-arbítrio soberano. Francamente, tal Deus não deve ser louvado, mas digno de pena. Certamente, crer em um Deus insignificante produz adoração insignificante e uma vida insignificante. A teologia insignificante produz doxologia insignificante. É por isso que nós precisamos revisitar este texto de novo, aqui em Isaías 40, e para que ele flua em nossas veias espirituais e rejuvenesça os nossos corações. Aqui está a antítese total de um Deus insignificante. Aqui está a realidade de quem Deus é. E o que isso é na realidade é uma expansão do que nós lemos no final do versículo 9. No começo do versículo 9, Isaías diz: sobe a um monte alto. Em outras palavras, em um lugar onde você possa falar e ser ouvido, alto e claramente. Sobe a um monte alto, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. E agora, começando no versículo 12, e estendendo-se pelo resto deste capítulo, a manifestação e a exultação, a revelação da grandeza, a enormidade do nosso Deus. Em cada geração em que a igreja permanece forte, é nessas horas que a igreja tem a visão mais elevada de Deus. E nessas horas em que a igreja definhou na sua impotência e teve tão pouco efeito sobre o mundo ao seu redor, foi quando a igreja teve as visões mais baixas e rebaixadas de Deus. E se tivermos uma reforma, se tivermos um reavivamento nesta hora e neste dia, haverá uma reforma e um reavivamento que começa no conhecimento de Deus. Porque nada é mais importante do que o conhecimento de Deus. Existem 5 verdades que eu quero que vocês observem neste texto, começando no versículo 12. E todas elas exegetam e expõem a grandeza do nosso Deus. Eu quero que vocês observem primeiro no versículo 12 que a grandeza de Deus é encontrada primeiro em seu poder infinito. Aqui no versículo 12 ele faz uma série de 5 perguntas. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? E esta é uma imagem extraordinária de Deus como o único Criador do céu e da terra, e que a sua criação é como anão. Quando ele falou tudo a existência a partir do nada, foi como uma mera brincadeira de criança para esse Deus incrível. E diz: quem na concha de sua mão mediu as águas? E Deus é visto aqui com uma criação tão pequena, né? Que todos os oceanos e todos os mares podem caber na palma de sua mão. A criação é ilocução comparada a esse poder infinito de Deus. Então ele continua dizendo: e tomou a medida dos céus a palmos. Essa é a distância entre o polegar estendido e o dedo mindinho. E toda a extensão do espaço sideral é medida simplesmente pela extensão. As respostas a essas perguntas retóricas são tão óbvias que Isaías nem se dá
ao trabalho de responder essas perguntas. Vocês estão observando isso? A resposta é tão óbvia que qualquer pessoa que tenha 2 células cerebrais que se tocam entre as orelhas sabe qual é a resposta. Ninguém, exceto Deus, poderia ter causado tal criação. E ele diz, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra, é como se Deus tivesse um copinho assim, ele colocasse todo o pó da terra e tudo o que há neste copinho, e Deus simplesmente o medisse com esse copinho. Ninguém exceto Deus. E quem pesou os montes em romana ou na balança, como um pequeno par de balanças, mais uma vez, como uma brincadeira de criança. As proporções aqui, comparando Deus à sua criação, são como comparar o sol escaldante no céu acima com um vagalume. E quem os outeiros em balança de precisão, aqui está Deus pegando toda a topografia ao redor da terra e colocando isso de um lado da balança e em seguida tentando equilibrá-la com outros lugares elevados do outro lado da balança para que fiquem perfeitamente em equilíbrio, para que à medida que a Terra gira, ela não fique desequilibrada e à medida que ela circula, ela não irá ficar sobrecarregada de um lado, mas que à medida que a Terra irá girar, ela vai ter uma distribuição perfeita do seu peso. Esse é Deus, enquanto Ele fala com um poder tão extraordinário. O povo de Deus, nos tempos de Isaías, precisava ser lembrado da grandiosidade de quem é Ele. Isso foi escrito em um dia em que o Império Assírio estava ameaçando o Reino do Norte e seria, em breve, o Reino da Babilônia viria contra o Reino do Sul e eles seriam conduzidos para um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E era necessário que eles recuperassem uma visão extraordinária de Deus e pela misericórdia de Deus, começando aqui no capítulo 40. Isaías olha para um tempo em que Ele os trará de volta do cativeiro babilônico. E eles parecerão como gafanhotos aos olhos dos babilônios. Mas o que Deus quer que eles enxerguem é que, embora os seus inimigos sejam muito maiores do que eles, Deus é muito maior do que toda a terra. Melhor é ter uma pequena fé em um grande Deus do que ter grande fé em um pequeno Deus. A sua fé é tão boa quanto o objeto sobre o qual ela é lançada. D. Campbell Morgan foi ao lado de Martin Lloyd Jones, lá na capela de Westminster, e eles serviram lado a lado durante muitos anos. E em uma manhã de domingo, D. Campbell Morgan pregou esta mensagem extraordinária a respeito da oração. E uma mulher inglesa veio até o saguão perante ele depois do culto, e ela estava com umas luvas brancas, e ela pegou na mão dele com as suas luvas brancas e disse: Sr. Morgan, eu posso orar sobre pequenas coisas, ou devorar apenas sobre grandes coisas até Deus, para com Deus. E ele olhou para ela e disse: querida mulher, tudo na sua vida é pouco para Deus. Não há nada em sua vida que seja grande. E é dessa forma, é assim que nós queremos. Queremos ter este Deus maravilhoso, não um Deus insignificante. Uma fortaleza insignificante ao nosso Deus. Insignificante, insignificante, infeliz. Oh, como você é insignificante, Senhor. Esse hino simplesmente não funciona. Não precisamos de um Deus incrível, um Deus majestoso, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. E ao fazermos isso, nossos próprios corações crescem e somos elevados a vivermos em lugares altos. Era isso que o povo de Deus precisava recuperar. Uma visão de Deus que havia se tornado tristemente pequena.
O que eles precisavam enxergar é que nenhuma oração era muito difícil para ser respondida, nenhuma circunstância era muito difícil para Deus vencer, nenhum obstáculo seria muito difícil de ser removido, nenhuma porta é muito difícil de ser aberta, nenhum coração muito difícil para Deus humilhar, nenhuma alma difícil também para Deus salvar. É aqui que isso começa, com o imenso poder de Deus. E eu diria a vocês, e a mim mesmo, que qualquer que seja o fardo, o estresse, a ansiedade, a preocupação, isso é muito pequeno comparado à grandeza de Deus. Enquanto Pedro manteve os olhos no Senhor, ele podia caminhar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as ondas quebrando ao seu redor, ele começou a se afogar. Vamos nos concentrar na grandeza do nosso Deus. Mas em segundo lugar, não apenas o seu poder infinito, mas observe no versículo 13, a sua sabedoria inescrutável. Uma coisa é ter poder, mas o poder pode ser mal usado e haver abuso. Mas esta é uma combinação extraordinária, um poder infinito com sabedoria inescrutável. Observe no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? O que encontraremos aqui será agora outra série de perguntas. E essas perguntas retóricas, as respostas, de novo, serão tão óbvias que ele nem se preocupa em respondê-las. Quando ele faz essas perguntas, elas têm a intenção de nos fazer meditar, de sondar o nosso pensamento. Quem guiou o Espírito do Senhor? Paulo citará isso lá em Romanos, capítulo 11. E a resposta é que ninguém guiou o Espírito de Deus e usou do seu poder impressionante, ou como o seu conselheiro o ensinou. Em outras palavras, Deus nunca aprendeu nada. E Deus nunca olhou para o proverbial túnel do tempo para ver o que qualquer um faria sobre qualquer coisa. Porque Deus já sabe tudo. E a razão pela qual Deus sabe tudo é porque Deus preordenou tudo que vai acontecer. Já é conhecido por Deus. Então, quem poderia trazer informações fora do conhecimento de Deus para Deus? Então, ser o seu conselheiro. E a resposta é ninguém. Deus não pede conselho de ninguém. Com quem tomou ele conselho? Então a referência aqui é ao tempo da criação do mundo. E quem lhe deu compreensão? Quem explica as coisas para Deus sobre a sua vida? Certamente não você ou eu em nossas orações ou em nossos pensamentos. Com quem o instruiu na vereda do juízo? Quem ensinou a Deus o que é justo ou não? Ninguém. Quem lhe ensinou a sabedoria? Quem ensinou a Deus? Quem discipulou Deus? Quem instruiu Deus? Quem trouxe Deus para a velocidade com o que está tudo acontecendo? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Deus sempre sabe o que é melhor em cada situação, porque Deus tem sabedoria perfeita. Ele sabe tudo perfeitamente. Ele discerne todas as coisas completamente. Ele planeja todas as coisas com sabedoria. Deus nunca cometeu um erro de julgamento. Deus nunca precisa de uma segunda chance para acertar depois de errar a primeira opção. Deus supervisiona perfeitamente os assuntos da providência. Se você e eu tivéssemos 1000 anos para nos encontrarmos e colaborarmos e tentarmos melhorar o plano e a vontade de Deus, simplesmente um pingo para qualquer uma de nossas vidas, isso não poderia ser melhorado de forma alguma. Deus responde a cada oração perfeitamente. Ele trabalha perfeitamente o seu tempo para as nossas vidas. Deus nos dimensiona perfeitamente. Dimensiona as nossas necessidades e o curso correto para as nossas vidas perfeitamente. Esta sabedoria inescrutável de Deus. Isso é o que o povo de Deus precisava ouvir há 800 anos antes da vinda de Cristo.
porque eles estavam cercados por impérios opressivos na Assíria e na Babilônia, que ameaçavam a segurança nacional deles. Eles precisavam olhar para Deus e enxergar o poder absoluto e a infinita sabedoria de Deus e colocar a confiança deles nele. Então, terceiro, no versículo 15, a sua imensa glória. Este Deus maravilhoso, que é cheio de glória, que supera em muito e supera todo o esplendor de todas as nações combinadas. Haverá agora mais perguntas retóricas. Aqui estão mais duas. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Por favor, note, nações está no plural. Não apenas a Babilônia, não apenas a Síria, mas o Egito, os persas e todos os impérios e todas as dinastias e todas as nações do mundo coletivamente reunidas. Toda a pompa delas, todo o esplendor delas, toda a glória delas. Tudo isso é simplesmente um pequeno pingo que cai de um balde, do lado de fora de um balde, que vem escorregando assim, ó, do lado de fora de um balde. As nações não são nada comparadas à imensa glória de Deus. E não podem fazer nada para frustrar o decreto eterno e os propósitos soberanos de Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, versículo 15. E como um grão de pó na balança. Em outras palavras, todas as nações que estão ameaçando Israel, todas as nações que estão trazendo estresse e causando preocupação e ansiedade, Isaías está dizendo que elas são tão insignificantes comparadas a Deus, que são como um grão de pó na balança. Eles nem sequer pesam. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isso é ainda menos significativo do que poeira. Poeira fina é uma subcategoria de poeira. É simplesmente pó fino. Não é nada. Não há peso, não há gravidade, não há importância, não há significado comparado a Deus e Deus realizando os seus planos e os seus propósitos para a história humana. Versículo 16. Nem todo o Líbano. Agora, aquela terra com as maiores florestas e as maiores árvores. Nem todo o Líbano basta para queimar. Em outras palavras, se você reunisse todas as árvores e todas as florestas das ricas terras do Líbano e as queimasse em oferta a Deus, isso seria muito insignificante para comunicar a majestade, a transcendência do Deus Todo-Poderoso. Nem os seus animais para um holocausto. Se todos os animais da terra fossem reunidos para serem sacrificados e colocados em um altar, seria um sacrifício muito pequeno para transmitir e comunicar adequadamente a grandeza do nosso Deus. Então, no versículo 17, ele volta ao que disse no versículo 15, para dar ênfase. Ele diz, todas as nações, todos os impérios do mundo, todas as dinastias do mundo coletivamente, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Agora, isso não significa nada em importância, porque são criados à imagem de Deus. Mas eles não são nada em relação ao seu poder, esplendor e glória. Eles não são nada comparados a este Deus e ao avanço do seu reino. Ele as considera, veja isso no versículo 17, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isso é um negativo, isso é menos que zero. Isso está na categoria
menor. Todas as nações do mundo são menos do que nada em significado e esplendor diante do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 33:10 diz: o Senhor anula o conselho das nações. Ele frustra os planos dos povos. Seus planos passam de uma geração para outra. Provérbios 27:1 diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Como rios de água, ele o canaliza para onde ele quer que vá. Eu tinha uma lâmpada em casa que tinha um leão e representava o Império Britânico. E a pata da lâmpada ficava em cima de um globo e mostra o domínio do Império Britânico no século XIX sobre toda a terra. Mas na realidade, o leão da tribo de Judá tem a sua pata sobre o globo e domina o cenário mundial ao realizar os seus propósitos aqui na terra. Então, versículo 18, essas duas perguntas retóricas: com quem comparareis? A Deus. A resposta é ninguém, porque Deus é sem precedentes. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Qualquer comparação e toda comparação que façamos com Deus fica infinitamente aquém da realidade, da altura, da profundidade, da largura e do comprimento de sua glória. No versículo 19, ele fala sobre os deuses dessas nações que são como nada. Ele diz: o artífice funde a imagem. Isso seriam os deuses falsos que as outras nações adoravam nos dias em que Isaías viveu. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Esse é o ídolo de um homem rico. No versículo 20 está o ídolo de um pobre. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe. Em outras palavras, não pode pagar o ouro, não pode pagar pela prata, não pode contratar um ourives para fazer um ídolo para ele. Então, ele era tão pobre para fazer tal coisa que ele escolhe madeira que não se corrompe. E ele procura para si um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Adorar falsos ídolos, falsas divindades, é a futilidade final. Ídolos tolos não são nada. Eles não sabem nada, eles não têm nada, eles não dizem nada, eles não oferecem nada, eles não concedem nada, eles não são nada. E hoje em dia temos ídolos não feitos com as mãos, mas ídolos feitos com a mente, em que reconfiguramos Deus à nossa própria imagem e diminuímos a grandeza de Deus. A.W. Tozer diz: a essência da idolatria é o entretenimento dos pensamentos sobre Deus que são indignos a Ele. Como precisamos elevar, mais uma vez, o crescimento da nossa compreensão da santidade, da soberania e da graça do nosso Deus. Como continua a expandir este eis o teu Deus, não apenas a sua imensa glória e o seu infinito poder e a sua inescrutável sabedoria, mas quarto, começando no versículo 21, sua invencível soberania. O verdadeiro Deus vivo exerce autoridade suprema, indiscutível, sobre toda ordem mundial, sobre todos os governantes do mundo e sobre a própria história do mundo. Observe, começando no versículo 21, e agora aqui está outra rápida sucessão de perguntas retóricas. Novamente, as respostas das quais são tão óbvias que qualquer pessoa aqui hoje que seja capaz de processar a realidade sabe a resposta para isso instintivamente.
Acaso não sabeis? Isso implica uma resposta positiva. Sim, você sabe disso. Porventura não ouvis? Isso implica que você ouviu isso. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Isso foi dado a conhecer a vocês desde o primeiro dia. Isso é a teologia primária. Isso é a teologia no nível do jardim de infância. Este é o conhecimento básico de Deus. Ou não atentastes para os fundamentos da terra? E aqui está o que vem no versículo 22. É a autoridade soberana absoluta de Deus sobre todas as obras de suas mãos. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Por favor, note, ele está assentado. Isso quer dizer que ele está entronizado no alto. Ele está ocupando o trono. Ele está exultante. Enquanto ele está assentado em seu trono, ele está exercendo as suas prerrogativas reais e verdadeiras. Ele está governando e reinando. Quando João, em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, quando uma porta está aberta no céu e ele é arrebatado para o céu, a primeira coisa que ele enxerga não são as ruas de ouro, ou os portões de pérola, ou quem está lá, ou quem não está lá. A primeira coisa que João se prende ele é que o que chamou a sua atenção foi o seguinte: há um trono no céu e que tudo no universo encontra a sua localização por sua proximidade com o trono. E à medida que ele avança no capítulo, tudo está rebaixado ao trono, ao lado do trono, acima do trono, saindo do trono ou se aproximando do trono, mas tudo gira em torno do trono. É a irresistível soberania de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, em Apocalipse capítulo 19, essa mesma porta está aberta no céu e há um cavaleiro branco que vem arrebatando do céu, e aquele que estava sentado nele tem muitos diademas. Simplesmente soberania empilhada sobre soberania, sobre soberania, soberania ilimitada. E ele tem um nome que ninguém conhece, que significa que a sua soberania excede em muito qualquer coisa, o que qualquer mente humana pode até começar sequer a compreender. Por mais soberano que você perceba que Deus é, isso fica muito aquém da realidade de quem Ele é e do que Ele possui no céu. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. E quando ele olha para baixo do seu trono, diz: cujos moradores são como gafanhotos. Gafanhotos. Como meros insetos. Incapazes de resistir ao seu braço direito no dia do seu poder. É Ele quem estende os céus como cortina. A vastidão do universo é incomparável, imensurável. Nós não podemos nem sequer absorver a amplitude do espaço sideral. E como Deus falou, tudo veio à existência. É como se você voltasse para o seu quarto de hotel e simplesmente estendesse a cortina assim do chuveiro e os desenrola como tenda para neles habitar. Versículo 23. É Ele quem reduz a nada os príncipes. Aqueles governantes que sopram e aterrorizam os ouvidos dos outros na terra. Deus os reduz a nada. Nada. E torna nulidade os juízes da terra. Eles não significam nada. Verso 24. Mal foram plantados e semeados. Em outras palavras,
brevemente, por um momento fugaz, eles foram colocados em seu cargo e colocados em seu lugar. Mal foram plantados. E é Deus que plantou eles e os colocou lá. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu trono. Eles mal começaram a governar, uma vez que assumiram o seu poder. Eles mal começaram a governar, já se secam quando um sopro passa por eles. Deus simplesmente sopra sobre eles. O homem não pode resistir a esse simples sopro. Eles secam. E todos eles, como uma tempestade, os leva em toda direção, como palha. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele tem os corações dos governantes do mundo em suas mãos. Ele tem os oceanos e o mar, e as colinas e as montanhas em suas mãos. E ele tem sabedoria inescrutável para realizar os seus propósitos soberanos. E até mesmo aquilo que faz o mal, ele faz cooperar para o bem. E ele é tão soberano que nem mesmo um passarinho se separará do Senhor. E até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Tudo está no controle do Senhor. E uma tempestade os leva como palha, restolho. Eles são pesos leves. Eles não têm poder de permanência. Então, no versículo 23, outra pergunta. Com a intenção de nos fazer pensar, o levantamento da questão nos força a dar a resposta, pelo menos silenciosamente, dentro de nossas próprias mentes, em vez de Isaías falar isso para nós. Mas neste caso, a questão é levantada pelo próprio Deus, quando Deus agora interrompe. E Deus, Ele faz a pergunta: a quem, pois, me comparareis? Qual governante mundial, qual império vocês irão comparar ao meu reino? A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? A resposta é que, se houver um organograma para o universo, Deus está no topo e todos estão abaixo dele. Não há ninguém no nível dele, não há ninguém em sua liga, não há ninguém na sua classe. É simplesmente Deus e somente Deus, presidindo todos os assuntos do mundo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo, significando aquele que está acima, aquele que é transcendente e majestoso, aquele que estabeleceu o seu trono nos céus e a sua soberania governa sobre todas as coisas. Aquele a quem os anjos estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus precisava focar fixamente neste Deus soberano no céu. Então ele diz no versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede. Olhe para as alturas do céu. Quem criou essas coisas, as estrelas? E a resposta é que foi Deus e somente Deus que criou essas estrelas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Deus providencialmente governa e controla esses corpos celestes maciços. Todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a faltar. Ouça, as estrelas não estão controlando o nosso destino. As estrelas estão sendo controladas pelo próprio Deus. Não há moléculas independentes. Não há estrelas independentes. Não há planetas independentes. Não há nada disso. Deus, em sua infinita soberania, está supervisionando e orquestrando, do maior ao menor, dos corpos celestes,
aos governantes e impérios mundiais, até meros homens que são simplesmente gafanhotos. Todos eles existem para fazer sua vontade. Finalmente, no versículo 27, há uma quinta verdade que eu quero que vocês vejam. Não apenas a sua soberania irresistível, mas finalmente a sua graça inesgotável. Este Deus soberano concede toda a graça suficiente ao seu povo em suas provações e aflições. O que não quer dizer que as nações do mundo, enquanto trazem terror e realizam devastação sobre a terra do povo de Deus, não quer dizer que não há uma realidade. Que Deus não os protegerá de toda essa devastação, mas Deus lhes concede a graça de perseverar nas horas mais difíceis e sombrias que eles irão enfrentar. Ele concede uma graça maior. Ele concede graça fortalecedora, que é suficiente. O versículo 27 começa com outra pergunta. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A razão pela qual essa questão é levantada, porque isso é exatamente o que Jacó e exatamente o que Israel estava pensando. Como eles serão levados cativos para a Babilônia e ficarão lá durante 70 longos anos, e em suas mentes estarão pensando assim, ó, Deus se esqueceu de nós e o nosso caminho está... Nós estamos escondidos de Deus e isso será injusto. A punição supera em muito crime. E onde está a justiça do Senhor? Ele está sendo muito pesado conosco. Então, esse é o ponto da pergunta no versículo 27. Essas são as perguntas que você e eu também fazemos com frequência. Deus se esqueceu de mim? Deus se lembra de onde eu estou? Deus se esqueceu de mim no meio dessa provação, nessa situação sombria? E aqui está a resposta, no versículo 28. Ele responde a pergunta com uma pergunta. Pense sobre isso. No versículo 27 ele diz, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Então a resposta do versículo 28, não sabes? Não ouviste? Novamente a implicação é, sim, vocês sabem disso. Sim, vocês já ouviram isso. Se é novo, não é verdade. Que o eterno Deus... Vamos fazer uma pausa aqui por um momento. Deus é o princípio, Deus é o fim, autossuficiente, autossustentável, autônomo, independente. A aceidade de Deus não depende de ninguém, todos dependem dele. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, faz forte, o Deus que tem todo o poder, faz forte ao cansado. Agora estamos todos cansados. É simplesmente algumas pessoas que não conseguem reconhecê-lo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Para aquele que não tem força, ele aumenta o poder, ele dá poder espiritual, poder emocional e até poder físico. Os jovens se cansam e se fatigam. Ele se refere aqui daqueles que têm mais força humana. Até esses se cansam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, isso é o que você e eu podemos fazer. Podemos esperar no Senhor. Devemos esperar no Senhor. Isso significa não tomar o assunto em nossas próprias mãos, não assumir os nossos próprios propósitos. Significa confiar nele, olhar para ele, e confiar nele, descansar nele, esperar nele. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A palavra significa, literalmente, trocar alguma coisa por outra. Costuma tirar as suas roupas velhas e colocar umas roupas novas.
Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ou trocam as suas forças, algo velho por algo novo, ou renovo. É isso que ele está dizendo. Sobem com asas como águias. Eles vão subir acima dos tempos em que vivem. Embora todos ao seu redor estejam em pânico e todos ao seu redor estejam cheios de pavor, aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias e voarão sobre os tempos em que vivem. E correm e não se cansam, porque eles perseguem a vontade e a obra de Deus em sua geração e no seu tempo. Eles receberão força sobrenatural para servir a Deus e cumprir os propósitos do seu reino. E eles caminharão no âmago da vida, onde a vida é vivida. Eles caminham e não se fatigam. Quão grande é o seu Deus! Essa é a questão diante da igreja em cada geração. E essa é a questão diante de nós hoje em dia. E quanto mais entendermos nosso Deus, quem é nosso Deus, tanto mais o amaremos. Tanto mais o pregaremos, mais oraremos e o buscaremos, mais o louvaremos e o serviremos. Nós devemos ter uma visão ampliada de Deus. Há alguns anos, o pastor da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, Donald Grey Barnhouse, foi convidado a vir ao seminário de Princeton para pregar na capela para o corpo discente. E quando ele veio naquele dia para a capela Miller, no seminário teológico de Princeton, enquanto ele estava para pregar ali na primeira fila, estava o corpo docente. Algumas das maiores mentes do mundo. E havia um homem em particular, Robert Dick Wilson, que era muito inteligente, ninguém conseguia entender o quão inteligente ele era. E ele era proficiente em muitas línguas diferentes do Oriente Médio. E quando Barnhouse se levantou para pregar naquele dia, depois de ter pregado por cerca de 5 minutos e estar conscientemente ciente do distinto corpo docente na primeira fila, Robert Dick Wilson se levantou no meio do sermão dele e saiu. Barnhouse mal conseguia se recuperar. Ele mal conseguiu completar a mensagem e assim que acabou, depois de certas amabilidades que foram expressas a ele, ele foi direto para o escritório do professor Wilson. Ele entrou. Onde eu falhei? Onde eu errei? O professor disse: jovem, você não ficou aquém. Eu apenas voltei para ouvir os meus ex-alunos pregarem uma vez. E tudo o que eu quero saber é se eles são grandes homens de Deus ou pequenos homens de Deus. Eles possuem um grande Deus que se eleva sobre os assuntos da história. Ou eles têm um Deus insignificante, pequenininho e magricelo. O professor Wilson disse: você, Senhor, tem um grande Deus. E eu apenas precisava ouvi-lo pregar por 5 minutos para saber que você é fiel à glória de Deus. Eu quero perguntar a vocês nesta tarde: vocês são pessoas, grandes pessoas de Deus? Vocês têm um grande Deus? Vocês não sabem? Vocês não ouviram? Não foi dito para vocês desde o princípio que aquele que está sentado nos céus está sentado em volta da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos? A quem então você vai me comparar, diz o Senhor? À medida que nós crescemos na nossa compreensão da grandeza do nosso Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo será forte, enraizada e fundamentada em meio aos tempos em que vivemos, nos quais estamos cercados, mais uma vez, pelas ameaças e os terrores das nações. Olhe para Deus, coloque a sua fé em Deus, espere no Senhor e você ganhará novas forças. Oremos. Pai nosso que estás no céu, como te louvamos nesta tarde, por nos ter concedido esta revelação de Ti mesmo,
quando o teu profeta Isaías falou tais palavras, e elas foram registradas para o nosso entendimento. Nós te louvamos, porque tu és um Deus tão poderoso, onisciente, soberano, glorioso, que concede força ao seu povo. Pai, confessamos a nossa fraqueza, o nosso cansaço. Ouvimos Jesus dizer: sem mim nada podeis fazer. No entanto, ouvimos Paulo dizer: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Senhor, que nós, neste auditório, neste dia, tenhamos uma compreensão cada vez maior e sempre expandida de quem Tu és. E que os nossos próprios corações sejam preenchidos com a nova maravilha e o novo poder enquanto servimos a Ti. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.